Vale a pena nós pensar, queridos, e lembrar que quando Jesus Cristo fala o seguinte: ei, qualquer pecado tem perdão. Vocês podem blasfemar contra mim, tem perdão. Vocês podem blasfemar contra o Deus Pai, também tem perdão. Mas existe um só ato imperdoável, que é você blasfemar contra o Espírito Santo. O que vem a ser o Espírito Santo? A presença de Deus. A presença manifesta do Senhor. A presença de Deus é tão maravilhosa, queridos. Nós temos que entender o seguinte. Eu recomendo você ler 2 livros do Menerim, A Unção e o Bom Dia Espírito Santo. Eu li ele de forma teológica. Tudo ali está teologicamente correto. Alguns outros livros, pode ser que depois ele não tenha sido teológico, mas ali está fantasticamente perfeito. Ele vai dizer sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa. As pessoas, os cristãos, eles têm perdido o conhecimento de saber que o Espírito Santo não é uma força, não é apenas aquele vento que vem, aquele arrepio que dá. Ele é uma pessoa que, quando você deixa ele entrar, o Espírito Santo está ali com a presença de Deus. Ele é o próprio Deus, não ao teu lado, não na tua frente, não atrás de você. Ele é o próprio Deus dentro de você, né? Essa pessoa, ele tem pensamentos próprios. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Esse Espírito Santo que está dentro de você, que representa o próprio Deus, é o próprio Deus dentro de ti. Ele tem sentimentos. Ele fica bravo, ele fica feliz, ele fica triste. A Bíblia fala na Epístola de Tiago que o Espírito Santo tem fortes ciúmes quando nós estamos namorando o mundo. O Espírito Santo fica com ciúme. Ele fica: o que é isso? O que é isso? Está olhando para o mundo. É assim? Nossa, eu achei que o Espírito Santo não tinha nada disso aí. Tem. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fica com raiva. O Espírito Santo fica furioso. Eu estava orando a Deus sobre o STF. Já faz um tempo que eu estou orando por isso aí. Eu comecei orando pela Globo. Um dia eu postei no meu Facebook: gente, quem quiser me seguir, me siga. Estou orando a partir de agora pela falência da Rede Globo. E começaram, né? E os empregos que dão o pão de cada dia? Eu falei: vai para SBT então. Vai para Record. Por que eu orei isso, gente? Porque Deus disse: ore pela falência da Globo. Você vai ver acontecer isso aí logo, logo. Aí eu falando com Deus sobre o STF, Supremo Tribunal Federal, começou agora a querer perseguir a igreja. Começou agora a querer dizer se pode, se não pode, ter culto, sabe? Eu pergunto: quem é o STF para dizer para Deus se Deus pode ou não se manifestar? Quem é o STF para dizer para o corpo de Cristo se ele pode ou não pode se reunir? Aí eu falei: Senhor, até quando nós vamos ver esse tipo de atitude? E eles querem anular a igreja, Senhor. E Deus disse bem assim: ó, filho, eles querem anular a igreja, né? E eu vou anular o STF. Então, assim que vocês começarem a saber de notícias envolvendo o STF, impeachment de ministros do STF, prisão de ministros do STF e coisas talvez aí não tão interessantes, lembrem do que eu estou falando. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Então eu estou falando para você. O Senhor, a Bíblia diz que certa vez um homem estava carregando a Arca da Aliança. Ele era um dos responsáveis pela Arca da Aliança, mas era para ser carregada a Arca da Aliança só pelos cabos, Dani, não podia tocar na arca. Só que alguém trupicou, e aí a arca caiu, e o homem chamado Uzá tentou botar a mão na arca. Na hora ele morreu por tentar segurar a arca com a mão. O rei Davi ficou muito indignado e falou com Deus: Deus, por que o Senhor matou esse homem, quando na verdade ele só quis segurar a arca, ele só quis segurar. E aí Deus falou assim: viu, a minha presença, vocês têm que entender que ela tem que ser respeitada. Quando eu falei que o limite era até o cabo, era até o cabo, passou disso já era. Certa vez um rei da Bíblia começou a roubar o povo de Deus, maltratar o povo de Deus, até que teve um momento que ele chegou dentro do templo e começou a roubar os utensílios, profanar os objetos sagrados. E a Bíblia fala então que uma mão apareceu e começou a desenhar na parede. Aí aquele rei ficou apavorado que uma mão apareceu. E aí o profeta veio e disse: rei, essa mão sabe o que é? Está escrevendo o seguinte aqui, ó, que tu passou do limite, tu já era. Tu podia tocar em qualquer coisa, menos a presença de Deus. E foi o fim para ele, né? Ananias e Safira, Novo Testamento, falaram que ia dar uma oferta para Deus. Na hora que foram dar a oferta, metade trouxeram de volta.
Bíblia fala que Pedro chegou e disse: queridos, vocês não se levantaram contra mim, vocês se levantaram contra o Espírito Santo. Bíblia fala que eles dois, então, morrem, né, devido ao desrespeito à presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença de Deus, ela tem que ser celebrada, ela tem que ser buscada, ela tem que ser adorada, ela tem que ser aproveitada, né? Ela tem que ser louvada. Por isso, quando a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores, sua presença habita em meio aos louvores, ela não está falando que Deus habita em meio à equipe de louvor. Claro que aqui também habita, mas é em meio aos teus louvores. É quando você está na tua casa, você acorda e você fala: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. Senhor, eu quero dizer que eu te amo. É quando você está lavando a louça e você está ali adorando ao Senhor. É quando está indo, né, Diogo, trabalhar lá no Chidas Miller: Senhor, eu te amo. E o Diogo está vendendo lá e a presença manifestando o Diogo. Isso é louvor. O que é louvor? É a minha vida em conexão com Deus o tempo todo. É eu estar no mercado, estar no estacionamento, estar na rua, de a pé, de carro. É eu viajar, é eu estar em conexão. Quando eu estou em conexão com Deus, eu estou habitando em louvores com o Senhor. Então eu não preciso, queridos, achar que a presença de Deus só se manifesta no louvor, numa equipe ou em momentos de cânticos. Não, a minha vida é uma equipe de louvor. A minha equipe, que é a minha vida, nós sim somos o próprio louvor de Deus. Olha que está do teu lado, diga assim: ó, você é a própria equipe de louvor. Diga. Então, quando você faz isso, quando você dedica a tua vida a essa presença, quando você está o tempo todo conectado com essa presença, independente de onde você está, o que você faz, se tu é pastor, se tu é vendedor, se você é pedreiro, se você é empresário, se você é jogador de futebol, cara, a presença de Deus, quando buscada, é uma promessa. Deus manifesta. Deus manifesta. Deus, ele tem sentimentos, Deus, ele tem desejos, Deus, ele tem expectativas, Deus, ele tem projetos, Deus, ele tem ideologias, Deus, ele tem crenças sobre ele mesmo. E o que nós, então, quando temos essa presença dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, temos que fazer? É nos retirar dessa casa. É dar a chave: ó Senhor, a partir de agora tu mora aqui e eu me retiro, tu que manda nessa casa. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É você chegar num ponto tão maravilhoso que você não tem mais desejos próprios dentro de ti. Os desejos de Deus são teus desejos. A vontade de Deus é tua vontade. Eu lembro quando começou a pandemia, eu pedi para Deus bem assim: Deus, o que o Senhor faria no meu lugar? Pedi bem assim, lá atrás. Aí Jesus falou comigo através do Espírito Santo: eu faria exatamente assim. Faço mesmo. E eu tenho agido até agora assim. O meu filho Benjamin, ele é o mais velho. Aí temos o Natanael, mais novo. É interessante que o Benjamin agora a gente fica observando. O Benjamin, ele sai correndo, o Natanael sai correndo. O Benjamin faz yeah, o Natanael vai do lado, yeah. O Benjamin sobe numa cadeira, ele sobe na cadeira. O Benjamin sobe na mesa, ele sobe na mesa. O Benjamin cai um tombo, André, e chora para nós. Quando vê o Natanael cai um tombo, daí, desse tamanho, passando a apertada de brincadeira. Aí agora o Benjamin baixou um jogo desse sistema solar que o Felipe nos indicou, que ele fica brincando com Marte, com Júpiter e tal. E aí quando ele consegue abrir o planeta e mostra o núcleo do planeta, ele fala: uau, Júpiter abriu. E o Natanael foi: uau! E eu, nossa, mas o que é isso? Aí eu lembrei Efésios capítulo 5, versículo 1, de alguém que fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus. Ou seja, Jesus para nós é o nosso irmão mais velho, ele é nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor. Jesus não quer que a gente só tenha a presença dele dentro de nós. Ele quer que nós imitemos essa presença. Ele quer que nós venhamos reproduzir o que ele quer que venhamos reproduzir. Eu estou fazendo um estudo em Apocalipse, muitos irmãos têm acompanhado. Mais para frente vou fazer virar uma série isso na igreja. Mas a igreja mais espetacular das 7 igrejas de Apocalipse era da igreja de Filadélfia. Porque naquela cidade existia o rei Eumenes, que tinha um irmão chamado Átalo, e esse irmão defendia o Eumenes. O Eumenes ficava feliz, o Eumenes ficava triste. O Eumenes ia para a guerra, ele ia para a guerra. Ele defendia aquele irmão mais velho, de
tal maneira que a cidade foi consagrada com o nome Filadélfia, porque o rei Eumenes deu para Átalo o apelido de Filadélfio, ou seja, aquele que ama o irmão acima de tudo. E a cidade então teve o nome de Filadélfia. E a igreja que foi plantada ali, ela seguiu nessa unção de querer ser Cristo na terra. Eles queriam ser uma representação de Cristo na terra. O que Jesus sentia, eles sentiam. O que Jesus falava, eles falavam. O que Jesus cirava, eles ciravam. Eles eram como se fosse o próprio Cristo na terra. E por isso que a igreja de Filadélfia é a igreja que só recebe elogios da parte de Deus.